A obra de Katsushiro Otomo não é uma obra-prima apenas dos animes, mas de todo o gênero cyberpunk. Juntamente com Ghost in the Shell, Akira é responsável por introduzir o anime ao ocidente e pela esmagadora popularidade que se observa desde então. Mesmo agora, após mais de 30 anos de seu lançamento, Akira é um dos filmes mais conceituados e lembrados de todos os tempos. E para os padrões atuais, torna-se difícil para que a maioria das pessoas perceba o nível de ambição e risco empregado na construção dessa obra icônica, que estabeleceu padrões de animação e enredos sem precedentes no gênero animado, explicando assim sua relevância temporal. Baseado no mangá homônimo, a popularidade vinda das versões físicas certamente contribuiu com a popularidade. Mas o momento de lançamento da obra também se mostrou muito certeiro. Durante os anos de 86 e 91, o Japão enfrentava uma bolha econômica nos preços de aluguéis e mercados de ações. Isso fazia com que todo o mercado estivesse muito inflado e cheio de capital, o que se traduziu em obras ocidentais que temiam que o Japão ultrapassasse a economia americana no futuro, e dentro do próprio país, que pôde investir em estratégias e obras cada vez mais ambiciosas, como foi o caso de Akira. O orçamento do filme foi de 1,1 bilhão de ienes, equivalente a mais de 10 milhões de dólares da época e 327 milhões no presente. Com isso, se tornou o anime mais caro produzido na época, exigindo colaboração de várias empresas, setores de mídia e estúdios de animação, que foram coletivamente apelidados de o Comitê Akira. Otomo já tinha um pouco de experiência como diretor quando assumiu a cadeira em 87, tendo dirigido alguns curtas e segmentos para a televisão, mas nunca uma obra dessas proporções. A escolha se justificou porque, como Otomo havia também escrito o mangá, poderia levar a obra adiante e expandi-la durante o processo de produção, como de fato ocorreu, com a alteração do final, havendo então a divergência entre ambas as versões, que pendia mais para um lado de filmes clássicos ocidentais, os que eram paixão pessoal do diretor. A visão de Otomo para Akira era significativamente mais ambiciosa, e principalmente cinematográfica, do que o usual para os animes da época. Ele teve muita inspiração de seus filmes favoritos da era de ouro do cinema hollywoodiano, tentando se inspirar em grandes obras icônicas, o que levou a se recusar a cortar custos para economizar o tempo e capital, como muitos animes da época faziam, prezando pela agilidade e quantidade, e nunca na qualidade. Para garantir que a obra sairia exatamente nos moldes que imaginava, Otomo criou pessoalmente todo o storyboard da obra, com mais de 783 cenas e 2.122 tomadas, além de também ser o encarregado pessoal de grande parte do processo de edição posterior. Em entrevista, o diretor admitiu que o processo de produção de Akira foi extremamente cansativo, que toda a sua energia era colocada em função de sua obra, mas que no fim, valia a pena porque somente ele era capaz de dar vida à obra perfeita que havia imaginado desde 82. Para isso, Otomo escolheu usar técnicas e materiais de alta qualidade para rivalizar com qualquer filme de Hollywood. Akira foi filmado em 70mm, quase 4 vezes o padrão da indústria para aquela época. Com essa abordagem, Akira se destacou por ter uma animação muito acima da média para o período, ao contrário do que acontecia no Japão e também em todo o mundo. Os estúdios Hanna-Barbera, por exemplo, ficaram famosos por repetir fundos em suas animações e cortar a cabeça dos personagens humanos, facilitando o processo. Em contrapartida, a Disney implementou um processo de xerografia feita a lápis a partir de 101 Dálmatas, que economizou custos e mudou a forma como fazia a animação, se distanciando do padrão da indústria até então. Outro fator que explicaria a devoção para com a qualidade gráfica de Akira é a insistência do diretor em filmar na taxa de 24 quadros por segundo. Animações daquela época eram filmadas em 16, 12 ou até mesmo 8 quadros, para economizar tempo e dinheiro no processo de animação. Explicando por que Akira parece muito mais realista do que seus contemporâneos. Algumas cenas chegaram até mesmo a ser filmadas em câmera lenta, aumentando ainda mais a taxa de quadros por segundo da obra.
o que torna o movimento em tela muito mais natural e fluido, totalizando mais de 160 mil quadros individuais totais, mais do que o dobro da maioria dos filmes animados de Hollywood na época. Otomo também se recusou a trapacear qualquer movimento como muitos animes da época faziam, através da implementação de imagens panorâmicas sobre imagens estáticas ou apenas animar os personagens principais enquanto os fundos permaneciam imóveis. O filme até chegou a usar um pouco de CGI, que poderia se enquadrar nessa definição de trapaça, mas apenas nas cenas onde ondas psíquicas são emuladas para estudar Tetsuo. Agora, na questão do áudio, Akira foi a primeira produção japonesa a utilizar a técnica de pre-scoring, onde os atores gravavam suas falas antes mesmo do processo de animação ocorrer, para que assim os animadores possam basear seu trabalho nas performances dos próprios dubladores. Além de se tratar de uma técnica existente desde os anos 30, é muito mais cara porque obriga os animadores a seguirem processos e traços específicos para adaptarem a obra aos atores. Otomo insistiu que a sincronização labial precisava ser perfeita, especialmente em close-ups, e com a carta branca que havia recebido, conseguiu. Tal processo, inclusive, permitiu que Otomo empregasse atores e dubladores desconhecidos para fazer as vozes dos personagens. Como não havia necessidade de ajuste das expressões faciais e labiais para as animações, como ocorre na maior parte das obras, surgiu essa oportunidade de alçar ao estrelato profissionais desconhecidos e, de quebra, recuperar um pouco dos prejuízos causados por todas as demandas do diretor. Já quanto à cinematografia da obra, para garantir o melhor resultado final possível, foram empregadas diversas técnicas de live action, incluindo câmera lenta, planos de ponto de vista, contra-luz, lens flares e movimentos trêmulos, que imitam o trabalho de uma câmera manual. Isso confere uma aparência dignamente cinematográfica distinta dos animes tradicionais. Isso se torna particularmente notável no uso das trilhas de luz das motocicletas, que em um filme live action seriam feitas utilizando efeitos de longa exposição. Já para as cenas noturnas, que são maioria no filme, Otomo desejava que Neo Tóquio tivesse uma aparência escura e suja, emulando a decadência econômica e moral desse universo. Para isso, eles tiveram que sobrepor muitas das células de animação com filtros para reduzir os níveis de luz. Algumas sequências em particular chegaram a usar até mesmo 9 camadas de filtro, entregando um resultado final, no mínimo, impressionante. Descrito como interessante ao extremo pelo diretor de fotografia da obra, Katsushi Misawa. E focando exclusivamente na cidade de Neo Tóquio, o próprio autor/diretor a definiu inúmeras vezes como absolutamente complexa. Otomo levou várias edições de quadrinhos para chegar ao seu estágio, e por conta disso, a passar para as telas não poderia ser uma tarefa menos desafiadora. Além do aspecto sujo que foi incorporado com mais força no anime, houve claras tentativas de expansão do universo e atmosfera de Neo Tóquio, engarrafando narrativa gráfica, estética e sonora para fazer uma representação dessa versão futurística e decadente de Tóquio, mais convincente do que qualquer outra versão decadente que já havia sido feita na cultura japonesa. Lixo e sujeira podem ser vistos nas ruas da cidade. Torres altíssimas possuem detalhes de iluminação em todos os seus andares e todas as perspectivas estão padronizadas e alinhadas durante toda a obra, demonstrando todo o trabalho incansável do diretor e de sua equipe de animadores, que precisavam desenhar janela por janela de cada um dos prédios apresentados no fundo da obra. E lembrando, sem estarem imóveis ou reciclando frames, tudo era feito de forma original para cada nova tomada da obra, o que fez com que Otomo drenasse o orçamento antes mesmo de finalizá-la. Na sua primeira exibição final, Otomo saiu decepcionado do cinema e desabafou com sua esposa de que sua grande obra seria um retumbante fracasso. A primeira metade do filme era espetacular, bela e de tirar o fôlego, repleta de cores e animações revolucionárias, mas conforme a obra avançava, o nível de detalhes ia diminuindo e a qualidade ia caindo. Isso se deu porque o orçamento acabou e a equipe de animação não estava conseguindo cumprir os prazos e com o nível de detalhes demandado pelo diretor, o que fez com que concessões tivessem que ser feitas, minando a qualidade gráfica da obra, o que para Otomo era a mesma coisa que jogar todos os 2.000 cortes feitos no lixo. O diretor chegou perto de impedir o lançamento, mas quando o filme foi remasterizado com áudio em 5 canais, Otomo o assistiu novamente e gostou mais do resultado. Não estava perfeito, mas era bom o suficiente para que fosse lançado, e com o tempo, se desenvolveu a ideia de que o nível de qualidades
caía porque a percepção da história também ficava mais turva, ajudando assim a consolidar o sucesso que Akira viria a se tornar. Diferente de todos os animes que já haviam sido feitos no Japão, mas também muito distinto das animações americanas, criando seu próprio gênero e universo, se tornando uma obra-prima da ficção científica. No geral, os personagens de Akira são proporcionalmente corretos e realistas. Sua construção é, como abordado no vídeo, muito detalhista durante quase toda a obra e enredo cultuado até os dias de hoje. O nível incrível de detalhes e compromisso com a versão artística da obra é o que a diferencia. Otomo, tanto como artista de mangá como cinéfilo de longa data, enxergou a possibilidade de adaptar a sua maior obra para algo que nunca havia sido visto antes na indústria cinematográfica, criando seu próprio gênero e inaugurando a era das animações modernas, mostrando que qualidade pode andar lado a lado com esse estilo, e de forma não menos discreta do que uma das maiores obras nesse sentido.